Olá, amigos do Caminho Espiritual. Aqui estamos mais em um momento de estudo do NEP Bezerra de Menezes, de Aracaju, Sergipe, que acontece frequentemente às quartas-feiras, das 19h30 às 21h, de modo online, através do canal YouTube Prozebem. Vocês poderão assistir posteriormente, em outros momentos, caso estejam no momento, as gravações que são feitas pelo Prozebem, não só do Estudo INEP, bem como outras. O tema que vamos trazer para reflexão hoje faz parte de uma perícope denominada Ressurreição da filha de Jairo e cura da mulher com fluxo de sangue, e que finaliza o capítulo 8 do Evangelho de Lucas. E desse trecho do Evangelho, desse capítulo, nós vamos abordar aqui hoje os versículos 49 a 56, porque os demais já foram feitos e vocês podem assistir na TV e YouTube Prozebem. Esse trecho do Evangelho também está presente em Mateus 8, versículos 18 a 26, e Marcos 21 a 41. Nossos estudos serão feitos, como sempre, à luz das obras espíritas, como o Novo Testamento, da tradução de Haroldo Dutra e outras obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta a Montanha, e o nosso foco será num trecho que nos tocou bastante, que é uma psicografia de Divaldo Franco, uma mensagem que vem de Amélia Rodrigues, no livro Trigo de Deus, capítulo 9, Ela Dor. Vamos, então, fazer a leitura desse trecho, começando pelo versículo 49, capítulo 8, versículo 49. Enquanto ele ainda falava, veio alguém, ele se refere a Jesus, veio alguém da parte do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não mais incomode o mestre. Continuando, Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe, dizendo: não temas, apenas crê, e ela será salva. No 8:51, chegando a casa, não permitiu a ninguém entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. E todos choravam, lamentavam por ela. Ele, porém, Jesus, disse: não choreis, pois não morreu, mas dorme. No versículo 53 é dito: e zombavam dele, sabendo que ela morrera. No 54, ele, agarrando a mão da menina, dela, chamou-a dizendo: menina, levanta-te. 55, o espírito dela retornou. Imediatamente levantou-se e ordenou-lhe dar-lhe algo de comer. Os genitores dela extasiaram-se, alegraram-se. Ele, porém, ordenou-lhe não dizer a ninguém o que ocorrera. Vejam que aqui traz algo muito importante para nós. O que a gente observa aí, que a partida do espírito não causa morte, mas é a morte do corpo físico que afasta ou determina a partida do espírito, né? E a riqueza desse trecho de Amélia Rodrigues, que Divaldo Franco psicografa, é que ele diz assim, ele começa dizendo assim: os discípulos permaneciam sobre o dualismo das emoções que havia vivenciado há pouco em Gadara. Esse dualismo tão presente ainda no nosso plano encarnatório, onde a gente vê as coisas
por duas vertentes. Continua ele dizendo, ela, no caso Amélia, para Divaldo prescrever, a cura do obsesso, instantânea e comovedora, deslumbrava-nos, porém, a reação do povo que perdera a sua vara de porcos atordoava-os. Então, observe que é feito aqui um pequeno resgate para a gente entender a ponto que vai acontecer mais adiante, feita por Amélia. Vociferantes e agressivos, os gerazenses pediram que ele se retirasse das suas terras e não se preocuparam com o enfermo restaurado na saúde. Então, eles estavam muito mais preocupados com que ele se afastasse dali, e não com aquela cura que aconteceu ali, né, espiritual daquele homem. Eram mais importantes os suínos do que a criatura, e por isso expulsaram também o recuperado, ou seja, aquele que antes estava obsediado, acusando de intermediário responsável pelo prejuízo dos porcos que se atiraram no mar. Então, a preocupação era mais com o material do que com o espiritual. Aí está a dualidade mais uma vez. A criatura humana sempre defronta opções para agir com segurança correta ou não. Sempre se abre um leque de possibilidades. Invariavelmente, elege a perniciosa por encontrar-se aturdida pelas paixões desgovernadas e tudo enxergando por lentes com distorções ópticas. Essa visão ainda dualista e distorcida, de enxergar a maldade do outro do que o lado bom das coisas. Dispondo do grande momento para o êxito, para a felicidade, prefere o caminho tortuoso da dor e da sombra, não se lhe furtando, no entanto, em definitivo, por não poder fazer estacionar a marcha do progresso. Retornando às praias queridas de Cafarnaum, ainda não se haviam tranquilizado quando uma multidão ansiosa o cercou, rogando ajuda a Jesus. E o mestre amava aquela gente sofredora, ansiosa, pacientemente com eles todos, compreendia as necessidades e inquietações. E ainda hoje ele permanece assim, em relação a nós, tendo essa paciência com nós, por muitas vezes estar desse lado dualista e não buscando a unidade em nós e no outro. Nesse natural tumulto, aproximou-se o chefe da sinagoga, que aí adentra o trecho de hoje, homem honrado, que aflito prostou-se aos pés e rogou atender a filhinha que enferma se encontrava, a morte. Vejam aí a fé desse homem, né? Lembremos aqui de um trecho do Mestre, que está em Mateus 21, versículo 22. Tudo que pedires na oração, crendo o receberás, ou receberei. Esse preceito do Mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais. Tem. Nós temos um poder criador, somos co-criadores do Pai. Fiquemos atentos a isso. Jairo conhecia Jesus, sabia do seu vínculo com Deus, embora os seus compromissos com a religião que representava, que era outra e não aquela de Jesus, a religião do amor. A cidade era pequena, a região caracterizada pela simplicidade e pureza de costumes, onde todos se conheciam de algum modo. A notícia da cura do processo chegara antes dele. E ali, na multidão, o que for enfermo louvavam, narrando o episódio extraordinário da sua libertação, da sua cura,
da sua limpeza espiritual promovida por Jesus. Havia, portanto, em Jário aflição e fé, a dualidade mais uma vez. A multidão, essa massa informe que se agita de um lado para outro, arrancou-lhe de repente o mestre da vista, né, da presença, e todos exclamavam à frente com entusiasmo o novo acontecimento, que era a mulher hemorroísa, muito conhecida, que acabara de se recuperar após tocá-la com a mão, pela fé. No meio das alegrias que espocavam naturais, os conflitos e precipitações cresciam, pois que todos o queriam. Queriam a Jesus, claro, perto, né? Subitamente, Jário deparou-se novamente com ele. Aquele olhar transparente penetrou em tons diáfanos. O pai, emocionado, retornou à rogativa. Havia ternura na voz, quase sumida. E aí ele diz assim: vem à minha casa, Senhor. Minha filhinha de 12 anos está à morte. Veja que rogação. Como Jesus não iria atender a um pedido desse, né? Jesus que sentia a vibração amorosa do outro, através da sua amorosidade que enviava ao redor dele. Ele sabia quem estava naquela vibração mais próxima dele. Jesus compreendeu a extensão do sofrimento e anuiu em acompanhá-lo. Ou seja, foi com ele. Quando já se encontrava à porta da residência, confortável, repleta de paredes aflitos e curiosos, uma pessoa informou o genitor em pranto: está morta, não suportou, não incomodes mais ao mestre. Os gritos e lamentos, o plantear e sinfonia lúgubre ergueram-se e muitos, em solidariedade, choravam. O pai, trespassado pelo punhal da agonia, pediu desculpa e entregar-se ao desespero, quando a voz lúcida e melodiosa afirmou. Claro que é a voz de Jesus, né? Não temas, crê somente e ela será salva. Os céticos que o ouviram retrucaram. Ela morreu, é tarde, imperpessuável. Ele adentrou ao lar sobre o vasto acontecimento e repetiu: ela dorme. Os mortos para a verdade reagiram. Aí Jesus aí, ou melhor, Amélia traz aí uma versão que é forte, né? Que são aqueles mortos que estão no túmulo do corpo vivo. Os mortos para a verdade reagiram. São os mesmos de todas as épocas. Estroínas emocionais passam da umidade à violência facilmente quando se sentem ameaçados, confundidos da sua prosápia. Ignorando a vida, transitam na sombra nas quais se comprazem. Então, repetindo, são aqueles cujo espírito está adormecido naquele corpo físico, né, ali que não está reagindo. Aquele túmulo, no caso, que é o corpo físico daquele que ainda não vê a verdade. Os que morrem no corpo estão mais vivos do que eles, que perderam a vida no engodo da matéria e do egoísmo. Esses mortos rebateram, furibundos e enérgicos. Ela morreu e desejavam-no morta, a fim de que se sentissem deleito moral, triunfantes, na sua opinião. Claro que inferior, né? Moral inferior. Jesus mandou que os filhos saíssem e permaneceu com o pai, a mãe e os discípulos, Pedro, João e Tiago, no quarto onde a jovem dormia. Pálida, enrijecendo-se, a pequena era a própria morte da sua postura final. Na sua postura final.
Tocando-a com doçura, imprimindo energia com meiguice a voz, o Senhor falou-lhe, tomando-a pela mão: Menina, levanta-te. Imagine, menina, levanta-te. Que chamado, né? Um suave rubor tomou-lhe a face e o espírito retornou-lhe ao corpo em quase total rigidez. Um doce aroma de anemas em flor invadiu o quarto e o hálito da vida espraiou-se no aposento agora arejado. A menina ergueu-se, sorrindo e enfraquecida. Dê-lhe de comer, ordenou o amigo Jesus. Estrondou a alegria e os hinos de louvor bordaram todos os lábios com melodias festivas. Imagine a alegria que reinava naquele ambiente, né, gente? Jesus, a vida abundante, penetrou a família com a sua vitalidade e alegria. Movendo aquela energia que estava ali, de estagnação, para essa vida em abundância. A movimentação de júbilo percorreu a massa inteira. E Jairo, o responsável pela sinagoga, após beijar a filhinha, que retornara da letargia, ao procurar o rabi para agradecer, já não o encontrou. Porque Jesus não necessitava daqueles aplausos que nós ainda queremos quando fazemos algo bom, né? Jesus é aquela energia de luz, de amor, de pureza, de humildade, que atingiu o máximo da escala evolutiva do nosso plano. Ele saíra. A multidão esperava e seguiu-lhe. No futuro, anciã e feliz da filha de Jairo em Cafarnaum, narrava o episódio inesquecível e procurava definir o indefinível naquela voz que arrancara das sombras. É dito por Amélia, Talita Coum, menina, levanta-te. No torvelinho das paixões que predominam, ameaçando de morte e de condenação a criatura desatenta, Jesus ainda exclama com piedade: ela dorme. Então, nesse texto do Evangelho de Lucas, nós observamos essa dualidade tão presente ainda no nosso plano terreno. E o que Jesus nos traz como morte e vida sendo aspectos da dualidade. Aquilo que muitas vezes parece estar vivo, está morto e não percebe. Apenas num túmulo, que é o corpo físico, vivo. E muitas vezes, aqueles que já morreram no campo espiritual, porque morreram no sentido de passagem para outro patamar evolutivo, outro local, né, na esfera espiritual, permanece evoluindo. Então, assim, a gente traz essa reflexão de hoje para que a gente possa, então, perceber que a fé, ela transporta montanhas, como nos diz lá no capítulo 19, está na Bíblia também, no Evangelho, melhor dizendo, e ela pode ser o instrumento para que a gente possa transformar aquilo em nós que ainda é necessário. Gratidão por hoje e até uma próxima.